Na pequena vila de Greendale, aninhada suavemente entre colinas cobertas de neve, o mês de dezembro era sempre recebido com entusiasmo especial. As tradições de Natal ali eram cultivadas há gerações e, embora o mundo ao redor tivesse mudado, os moradores ainda celebravam a época com uma reverência quase sagrada. Para eles, não era apenas mais um feriado, era a afirmação anual de que a vida seguia seu curso tranquilo e reconfortante. Mas naquele ano específico, algo estava diferente no ar, quase como uma nota musical fora do tom, sutil, porém impossível de ignorar. Greendale, uma vila discreta, se escondia entre colinas nevadas e bosques antigos que pareciam saídos de uma pintura natalina. Suas casas aconchegantes tinham janelas brilhando com luzes amareladas, enquanto ruas e telhados eram suavemente decorados com mantas brancas de neve fresca, criando uma cena digna de cartões postais antigos. Quem passava por Greendale dificilmente poderia imaginar que algo mais profundo e sombrio poderia ocorrer em meio a uma harmonia tão perfeita. Ali, na rua principal, ficava a casa de Eleanor Brown, uma mulher gentil e viúva há mais de 20 anos, conhecida por sua hospitalidade generosa e bolos deliciosos. Todos os anos, Eleanor organizava uma pequena reunião para os amigos mais próximos e alguns parentes, criando um ambiente acolhedor onde conversas, risos e recordações se misturavam confortavelmente às melodias suaves das músicas natalinas. Este ano, porém, sua pequena festa cresceu inesperadamente, com a chegada de convidados um tanto desconhecidos que vinham da capital, parentes distantes cujos nomes ela vagamente reconhecia: Charles e Lydia Montgomery. Eleanor recebeu-os com cortesia e cordialidade, claro, embora estivesse intrigada com aquela visita inesperada. Eles pareciam refinados, educados e envoltos em um certo charme superficial, do tipo que geralmente encanta rapidamente as pequenas comunidades rurais. Vestidos impecavelmente e carregando um ar de sofisticação que parecia desproporcional ao ambiente simples de Greendale, o casal Montgomery logo atraiu a curiosidade de todos. Contudo, por trás das boas maneiras e das histórias divertidas sobre a vida agitada da cidade, Edith Carter, uma senhora perspicaz e observadora, notou um leve desconforto, algo que seus muitos anos vivendo naquele pequeno mundo lhe ensinaram a reconhecer como um alerta silencioso. Edith era alguém cujo olhar atento não deixava escapar nenhum detalhe. Sentada discretamente em uma poltrona antiga, afastada da agitação principal, ela observava o desenrolar daquela noite natalina. Uma expressão suave de serenidade estampava seu rosto, mas atrás daqueles olhos claros, atentos a cada movimento, Edith estava intrigada. Aquela não era apenas uma celebração familiar. Algo naquele Natal estava sutilmente fora do lugar, como um enfeite mal pendurado que ameaça cair a qualquer instante, ameaçando levar consigo a aparente perfeição daquela noite festiva. Não demorou muito até que pequenos sinais começaram a se acumular. Conversas sussurradas entre o casal desconhecido, olhares nervosos que se desviavam sempre que alguém se aproximava e pequenas incoerências em suas histórias começaram a chamar a atenção da experiente Edith. Mesmo sem palavras, ela já percebia que algo estava errado. Na vila, onde todos se conheciam desde sempre, era quase impossível esconder completamente a verdade. Mas, naquela noite, a verdade estava perigosamente próxima de ser encoberta pelas sombras de uma mentira muito bem planejada. À medida que a noite avançava e os ponteiros do velho relógio na parede lentamente avançavam para a meia-noite,
O ambiente se enchia de sorrisos e gestos cordiais, mas Edith continuava inquieta. Cada minuto parecia intensificar a sensação de que algo iria acontecer, algo que certamente romperia a frágil harmonia daquele encontro natalino. Ao mesmo tempo, um jovem chamado Thomas, sobrinho distante de Eleanor Brown, atraía a atenção pelo seu comportamento reservado, quase distante demais, como se quisesse se afastar propositalmente da atmosfera festiva. O que ele escondia atrás daquela postura desconfortável? Seria apenas o típico desconforto adolescente ou haveria algo mais profundo? Enquanto Edith refletia, percebeu que, do outro lado da sala, Lydia, esposa do jovem Thomas, ostentava discretamente um magnífico colar de pérolas. Pérolas que, sussurrava-se discretamente entre os convidados, valiam uma pequena fortuna. Um colar chamativo demais para aquela ocasião modesta. Um item de valor tão elevado e ostentado tão descuidadamente poderia gerar inveja, ou talvez algo ainda pior. Edith pensou então que talvez não fossem somente as pérolas que estavam fora de contexto, mas também seus donos. O relógio finalmente tocou 9 vezes e os moradores começaram a se dispersar em pequenos grupos, discutindo trivialidades ou planejando a caminhada até a igreja local para a missa da meia-noite. Mas a própria atmosfera parecia ter mudado. Algo estava prestes a acontecer, e Edith Carter sentia isso claramente. De repente, Lydia Montgomery soltou uma exclamação angustiada. O colar, seu precioso colar de pérolas, havia desaparecido. Um silêncio breve e pesado tomou conta da sala. Em seguida, murmúrios agitados cresceram como uma onda em volta da sala. Todos imediatamente se entreolharam, a desconfiança crescendo enquanto o constrangimento pairava no ar. Quem ousaria cometer um crime em pleno Natal? E quem seria o responsável por perturbar aquela noite tão perfeita? Edith, discretamente, já observava os detalhes que ninguém mais parecia notar. Quem quer que fosse o responsável, deveria estar familiarizado com os costumes daquela casa, com as rotinas da vila e, principalmente, deveria saber exatamente quando agir sem levantar suspeitas. Uma situação que só poderia ser obra de alguém que conhecia muito bem Greendale ou que havia feito o dever de casa antes de chegar. Naquela noite, ninguém conseguiria descansar tranquilo. O clima leve da celebração foi substituído por suspeitas silenciosas e olhares desconfiados. Não apenas joias haviam sido roubadas, a confiança, o calor humano e a serenidade daquela vila tinham sido comprometidos. Era agora uma questão não apenas de recuperar um objeto precioso, mas também de restaurar a confiança e a tranquilidade dos moradores. Assim, aquela véspera natalina em Greendale tornou-se mais do que uma celebração interrompida. Transformou-se em uma corrida contra o tempo para descobrir não apenas quem havia roubado as pérolas, mas principalmente por que alguém arriscaria tudo por algo tão efêmero quanto dinheiro ou prestígio. Mas afinal, por que a tranquilidade e simplicidade de Greendale haviam atraído uma trama tão complexa e perigosa? A resposta, Edith sabia bem, estava escondida nas próprias raízes da vila, nas pequenas histórias e tradições esquecidas, mas nunca completamente apagadas. Enquanto os moradores olhavam desconfiados uns para os outros, Edith Carter já iniciava mentalmente sua própria investigação silenciosa. Pois, mais uma vez, ela havia entendido uma verdade que muitos prefeririam não enxergar, que o espírito do Natal, às vezes, pode revelar aquilo que ninguém gostaria de descobrir.
Quando o colar desapareceu naquela noite de Natal em Greendale, Edith Carter percebeu claramente que o problema não estava somente no presente, mas na maneira como o passado influenciava aquela comunidade. À medida que a tensão se espalhava pela casa, seus pensamentos retornaram instintivamente aos natais antigos. Era dezembro, exatamente 24 de dezembro, e a neve que cobria as casas parecia querer despertar antigas lembranças. Edith lembrou-se então, com um sorriso doce, dos natais vividos em Greendale durante sua juventude, nos anos 1945 a 1950. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a vila buscava reconstruir-se através das tradições mais simples. Era comum, naquela época, que as famílias se reunissem ao redor de lareiras modestas, com refeições caseiras preparadas com carinho e paciência. A fartura podia não ser grande, mas havia calor, união e autenticidade. Era um tempo diferente, marcado pela humildade e pela gratidão após os anos difíceis da guerra. A idosa recordava-se perfeitamente de como as famílias se reuniam na praça central para decorar juntos a grande árvore comunitária que sempre chegava no início de dezembro. Essa tradição vinha desde os anos 1880, quando a vila havia sido fundada por imigrantes escandinavos. O pinheiro vinha das florestas próximas, escolhido cuidadosamente por um comitê liderado pela própria Edith, que na época tinha apenas 16 anos, mas já demonstrava uma liderança silenciosa. A noite da decoração era quase mágica. Os moradores, vestindo casacos pesados e cachecóis coloridos, penduravam ornamentos feitos à mão, cada um com um significado especial. Estrelas de papel dobradas por crianças, pequenas velas colocadas cuidadosamente pelos adultos, que representavam esperança e paz. Cada enfeite, cada bola de vidro pintada artesanalmente, carregava histórias pessoais, histórias da própria vila, passadas cuidadosamente de geração em geração. Mas a tradição mais esperada era o jantar comunitário de Natal, realizado religiosamente desde o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, como forma de homenagear aqueles que não retornaram. Edith ainda se lembrava com clareza da sensação de calor ao entrar no salão paroquial, aquecido por enormes lareiras de pedra, com mesas decoradas por velas e ramos de azevinho. O menu era simples, porém farto: peru assado, batatas douradas, cenouras assadas e tortas de maçã com canela. E no final, sempre havia uma rodada generosa de canções natalinas, cantadas em coro pelos habitantes. Mas agora, enquanto olhava ao redor daquela sala decorada, algo parecia perdido. Não eram apenas as pérolas que haviam desaparecido, mas também aquela sensação genuína de união que antes caracterizava o Natal da vila. As tradições permaneciam, sim, mas eram agora acompanhadas por um estranho sentimento de superficialidade. Para Edith, parecia que, com o passar dos anos e o avanço das décadas, algo essencial havia sido lentamente diluído pelas modernidades que os visitantes como os Montgomery representavam. A lembrança foi interrompida pela voz nervosa da anfitriã, Eleanor Brown, pedindo calma a Lydia Montgomery, que estava visivelmente perturbada pelo sumiço do colar. Edith observava a cena à distância, notando que aquela agitação representava exatamente o tipo de perturbação que nunca aconteceria nas celebrações de antigamente. A simplicidade havia dado lugar ao espetáculo e agora todos eram testemunhas involuntárias desse conflito moderno que tirava deles aquela calma festiva
tão valorizada no passado. Um olhar mais atento pela sala confirmou as suspeitas de Edith. Muitos estavam desconfortáveis com aquela situação, como se, no fundo, sentissem falta do Natal que era marcado mais pela proximidade afetiva do que pelo valor material. Ela percebeu, inclusive, que mesmo os mais jovens pareciam incomodados, talvez sem saber exatamente o porquê. Talvez eles sentissem saudades de algo que nem chegaram a conhecer completamente, mas que era mantido vivo pelas histórias dos mais velhos, como ela própria. Edith lembrou-se então do Natal de 1962, quando, durante a festa da vila, um antigo morador havia retornado após anos distante. Ele havia feito fortuna na cidade grande e trouxe presentes luxuosos que acabaram causando desconforto em muitas famílias que não podiam retribuir da mesma forma. Aquele havia sido o início da mudança, quando lentamente o brilho genuíno das tradições começou a ceder lugar ao brilho superficial dos presentes caros e dos adornos extravagantes. Edith suspirou ao perceber que aquele episódio das pérolas não era, portanto, uma exceção, mas sim uma consequência natural dessas mudanças culturais que ela havia testemunhado ao longo dos anos. Edith então compreendeu algo profundo e significativo sobre nostalgia e tradição. Ambas são como laços invisíveis que unem gerações e mantêm viva a essência das comunidades. Porém, quando esses laços são rompidos pela ganância ou superficialidade, a harmonia é facilmente quebrada. O colar perdido não era apenas uma joia de valor financeiro. Ele simbolizava justamente o que a vila havia perdido com o passar das décadas: a capacidade de se conectar através das pequenas coisas. Enquanto os moradores discutiam entre si, Edith percebeu algo importante. Não bastaria apenas descobrir quem roubou as pérolas, seria necessário também relembrar àquela comunidade o verdadeiro significado daquela celebração. Ela sabia que a recuperação das pérolas era só uma parte do que precisava ser restaurado naquela noite. Havia algo muito maior em jogo, e isso preocupava mais do que qualquer objeto perdido. Sim, Greendale havia mudado, mas ainda havia tempo de resgatar sua essência. Edith Carter entendia que sua tarefa naquela noite não era apenas ajudar a resolver o mistério das pérolas desaparecidas, mas também lembrar a todos o valor real das tradições, aquelas que realmente importavam e que tinham sido esquecidas no tempo. A nostalgia que sentia não era apenas saudade, era a consciência clara de que algo valioso poderia estar prestes a ser recuperado. Naquela sala decorada, observando rostos preocupados e inquietos, Edith percebeu sua missão pessoal: restaurar não apenas a paz daquele Natal, mas também algo muito mais precioso, o verdadeiro espírito de união e fraternidade que Greendale um dia conheceu. E, secretamente, ela sabia que essa tarefa seria muito mais desafiadora do que simplesmente descobrir quem havia roubado o colar. Mas, naquele momento, ela sorriu serenamente para si mesma, sabendo exatamente por onde começar. Aquela noite, em Greendale, revelou muito mais do que a perda de um simples objeto valioso. Enquanto a busca pelo colar desaparecido avançava lentamente, Edith Carter começou a refletir profundamente sobre uma questão delicada, porém crucial: a falsidade e as aparências cuidadosamente mantidas pelos indivíduos. Mas afinal, o que leva alguém a ocultar sua verdadeira natureza sob camadas de engano e artifícios sociais? Para entender isso com clareza, primeiro precisamos compreender a essência dessa prática tão comum e, ao mesmo tempo, perturbadora. O conceito de aparências falsas
refere-se ao comportamento adotado pelas pessoas quando decidem apresentar uma versão idealizada ou fictícia de si mesmas, muitas vezes ocultando intenções e características reais. Essa prática, longe de ser um fenômeno moderno, acompanha a humanidade desde suas origens sociais. Na realidade, Edith pensou com melancolia. As pessoas recorrem à falsidade por diversos motivos, desde necessidades de aceitação social até desejos mais obscuros como ambição e manipulação. Naquele momento, seus olhos se fixaram novamente no casal Montgomery. Os dois haviam chegado à vila com uma elegância polida e um discurso que parecia cuidadosamente ensaiado para encantar e desviar atenções. Mas Edith notou pequenas inconsistências desde o início. A mulher que se apresentara como Lydia Montgomery possuía um jeito peculiar, tocava continuamente as joias com uma ansiedade mal disfarçada, revelando insegurança sob a fachada de sofisticação. Seu marido, Charles Montgomery, por outro lado, demonstrava uma simpatia exagerada, quase teatral, sorrindo constantemente de maneira superficial, esforçando-se ao máximo para impressionar. Ambos exemplificavam com clareza um fenômeno psicológico conhecido como autoapresentação estratégica, no qual indivíduos criam personas cuidadosamente moldadas para alcançar objetivos específicos dentro de interações sociais. Este comportamento é comum em grandes cidades, onde indivíduos desconhecidos convivem superficialmente, mas quando adotado em uma vila pequena como Greendale, torna-se facilmente perceptível, pois quebra a sinceridade e a autenticidade das relações interpessoais típicas desses lugares. Edith recordou-se de um incidente semelhante ocorrido na vila há quase 30 anos. Em 1992, um casal havia chegado na vila sob circunstâncias semelhantes. Apresentavam-se como parentes distantes de uma respeitada família local e foram recebidos com entusiasmo pelos moradores. Demonstravam educação refinada e generosidade, participando ativamente dos eventos locais. Contudo, pouco tempo depois, revelou-se que eles eram, na verdade, estelionatários que tinham vindo com o único objetivo de aplicar um golpe financeiro nos habitantes mais ingênuos. Naquele episódio, o choque sentido pelos moradores não se limitou às perdas materiais. O que realmente feriu a comunidade foi a traição emocional. Greendale, onde todos confiavam uns nos outros, viu-se diante da dura realidade de que as aparências podiam, de fato, esconder as intenções mais sombrias. E agora, décadas depois, o padrão parecia estar se repetindo com os Montgomery. Edith tinha certeza de que, novamente, a vila enfrentava um perigo semelhante. Mas, para entender profundamente essa dinâmica, era necessário refletir sobre o motivo pelo qual as aparências falsas eram eficazes. Edith sabia que as pessoas têm a tendência natural a confiar naquilo que veem. É o chamado efeito de primeira impressão. As aparências elegantes e comportamentos educados tendem a gerar uma confiança automática, principalmente quando associados a um contexto social positivo, como as celebrações natalinas. Os Montgomery haviam se beneficiado disso. Chegaram oferecendo sorrisos, boas histórias e pequenos gestos de gentileza, ganhando rapidamente a simpatia dos moradores, que jamais imaginariam suas intenções reais. Outro conceito-chave nessa situação era a dissonância cognitiva, uma teoria psicológica importante que explica por que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar que foram enganadas. Ao descobrirem que foram vítimas de uma mentira, as pessoas enfrentam um conflito interno: aceitar a verdade dolorosa
ou preservar suas crenças anteriores. Em pequenas vilas como Greendale, onde confiança é um valor fundamental, admitir que se foi enganado não apenas gera vergonha pessoal, mas também afeta profundamente as relações comunitárias. Assim, muitos preferem ignorar pequenos sinais de alerta a fim de manter a harmonia superficial. Por isso, Edith percebeu rapidamente que seria difícil convencer a todos sobre suas suspeitas em relação aos Montgomery sem provas concretas. Ela precisaria agir com cautela, juntando informações cuidadosamente, evitando acusar diretamente sem antes ter certeza absoluta. Afinal, romper a harmonia de uma comunidade pequena era algo muito delicado e perigoso, e qualquer erro poderia trazer danos irreparáveis às relações entre vizinhos. Além disso, as aparências mantidas pelo casal revelavam outro aspecto interessante. A construção de uma identidade falsa requer habilidades específicas, incluindo um controle emocional rigoroso e a capacidade de sustentar uma narrativa consistente ao longo do tempo. Isso implica esforço mental e emocional, exigindo grande autocontrole. Porém, como qualquer mentira, manter essa fachada era exaustivo e poderia facilmente apresentar falhas sob pressão, e era exatamente nisso que Edith apostava. Enquanto Natal avançava silenciosamente na vila, ela percebeu a tensão crescente na casa. O colar não aparecia, e Lydia Montgomery já não conseguia disfarçar sua ansiedade, agora visível em cada palavra, gesto e olhar. Ao seu redor, moradores começavam a expressar desconforto, percebendo que algo estranho ocorria. O ambiente alegre transformou-se lentamente em um local de suspeitas veladas, sussurros cautelosos e olhares desconfiados. Naquele momento, Edith soube que a única forma de combater a falsidade e as aparências seria trazer à luz verdades inquestionáveis. Seria necessário confrontar, expor e demonstrar com clareza absoluta as incoerências nas atitudes dos Montgomery, desmontando peça por peça suas máscaras tão cuidadosamente preparadas. Somente assim Greendale poderia recuperar sua tranquilidade e integridade. Ao refletir sobre isso, Edith Carter sentiu um peso no coração. Ela não gostava do papel que teria que desempenhar, sabendo que a verdade machucaria aqueles que prefeririam viver na ignorância confortável. Mas ela sabia, por experiência própria, que falsidade nunca se sustenta por muito tempo. Era apenas uma questão de tempo até que os Montgomery, ou quem estivesse por trás daquele esquema, tropeçassem na própria mentira. Edith percebeu com clareza absoluta que aquela noite não marcaria apenas o resgate das pérolas perdidas. Era muito maior do que isso. Significava a restauração dos valores reais, da sinceridade, da confiança e da honestidade nas relações humanas em Greendale. E enquanto o relógio seguia seu curso impiedoso naquela noite de Natal, Edith Carter respirou fundo, preparando-se para enfrentar as consequências inevitáveis de desmascarar não apenas os falsos convidados, mas as próprias aparências que haviam lentamente se instalado na tranquila vila de Greendale. Enquanto as investigações sobre o desaparecimento do colar prosseguiam em Greendale, Edith Carter notou outra questão ganhando destaque silencioso na noite natalina. O inevitável conflito entre gerações que há tempos rondava aquela pacífica vila. As diferenças de comportamento, valores e percepções entre os mais velhos e os mais jovens emergiam discretamente, intensificando as tensões já existentes. Greendale, com sua longa história, sempre foi habitada por famílias que transmitiam valores
e tradições de uma geração para outra. Mas agora, o equilíbrio entre esses valores antigos e as aspirações das novas gerações parecia mais frágil do que nunca. Edith Carter percebeu isso claramente ao observar o comportamento dos convidados mais jovens durante aquela noite aparentemente festiva. Entre esses jovens estava Thomas, sobrinho de Margaret Evans, cuja presença provocava comentários reservados entre os moradores mais velhos. Thomas representava a juventude moderna, aparentemente desinteressada pelas tradições mais antigas que definiam a vila. Ele passava grande parte do tempo isolado, absorto no celular ou perdido em pensamentos, demonstrando pouca ou nenhuma vontade de interagir com os demais convidados. Essa atitude retraída não passava despercebida, especialmente entre os mais velhos. Alguns interpretavam o comportamento distante do rapaz como arrogância ou descaso, incapazes de entender que talvez a verdadeira razão fosse um desconforto genuíno com costumes que lhe eram estranhos. Edith, sempre observadora, refletia que talvez fosse mais complexo do que uma simples questão de falta de interesse ou educação. Poderia ser uma desconexão profunda entre o rapaz e aquele ambiente tradicional. Na verdade, Edith sabia que conflitos geracionais são naturais em sociedades que vivem rápidas mudanças culturais e tecnológicas. A geração de Thomas havia crescido em um mundo globalizado, repleto de influências externas, onde a informação estava ao alcance de um simples clique. Essa realidade contrastava radicalmente com a vida pacata e quase estática da geração mais antiga, que valorizava tradições familiares e relações comunitárias estreitas. Enquanto observava Thomas isolado, Edith lembrou-se de uma situação semelhante vivida por sua própria família durante os anos 1970. Seu sobrinho Richard, na época adolescente, também havia passado um Natal inteiro em silêncio, ouvindo música com fones de ouvido, evitando participar das conversas familiares. Aquela atitude havia causado irritação profunda em seu pai, irmão mais velho de Edith, que via naquela atitude uma falta absoluta de respeito às tradições familiares. No entanto, anos depois, Richard revelou que aquele comportamento não era um ato de desrespeito, mas uma tentativa de lidar com o sentimento de inadequação diante de um ambiente onde não sentia que pertencia. Para Edith, esse conflito passado revelava muito sobre a dinâmica entre gerações, cada uma com seus códigos próprios, expectativas e visões sobre o que constitui um comportamento aceitável. Voltando ao presente, Edith reconhecia traços semelhantes em Thomas. Não era simples falta de educação. Ele simplesmente não sentia conexão com o ambiente à sua volta. E naquela noite específica, essa desconexão parecia ter se intensificado ao ponto de se transformar em ansiedade visível. Talvez o rapaz soubesse mais sobre o ocorrido do que estava revelando, ou talvez apenas sentisse o peso das expectativas colocadas sobre ele naquela ocasião festiva. Um exemplo claro desse conflito apareceu quando Margaret, anfitriã daquela noite, tentou envolver Thomas na preparação de alguns jogos natalinos antigos, como adivinhações ou mímica, atividades tradicionais que divertiam os mais velhos na infância. Thomas rejeitou educadamente a proposta, alegando não se sentir confortável com brincadeiras desse tipo. Margaret sorriu com paciência, mas Edith notou em seu rosto uma sombra de decepção e incompreensão. A recusa educada do rapaz representava, aos olhos dela, uma ruptura explícita com tudo o que sempre prezara na celebração natalina. Edith entendia bem o desconforto das duas partes.
Para Thomas, aquele tipo de atividade representava uma tradição ultrapassada, sem sentido ou relevância. Para Margaret e os demais, eram símbolos vivos de uma história que definia quem eles eram como comunidade. Esse conflito não era apenas superficial, era um embate profundo entre duas formas completamente diferentes de enxergar o mundo e valorizar as relações sociais. De maneira semelhante, Lydia Montgomery parecia ter dificuldade em compreender por que sua presença e comportamento, assim como as atitudes do sobrinho, geravam tanto desconforto. Ela e o marido pertenciam a uma geração que valorizava profundamente a aparência e o status social acima da autenticidade e das relações pessoais diretas, uma forma muito diferente de se relacionar em comparação aos valores tradicionais da comunidade. Esses contrastes geracionais também eram visíveis nas formas como cada grupo encarava o mistério em torno do desaparecimento das pérolas. Enquanto os mais velhos viam o crime como uma afronta direta à confiança estabelecida na comunidade, os mais jovens pareciam encarar tudo com uma curiosidade quase indiferente, acostumados talvez à volatilidade do mundo contemporâneo, onde crimes e conflitos eram amplamente banalizados nas notícias diárias. Para Edith, essa diferença era preocupante, pois dificultava ainda mais um entendimento comum sobre o que realmente estava acontecendo. Ela sabia que, para solucionar o mistério das pérolas desaparecidas, seria essencial compreender esses conflitos geracionais profundamente enraizados. Só assim poderia desvendar a verdade escondida sob aquela tensão silenciosa que permeava a casa naquela noite de Natal. Edith decidiu então iniciar diálogos discretos com ambos os grupos, ouvindo pacientemente suas histórias e opiniões. Ao conversar primeiro com Margaret, entendeu a importância das tradições como elementos de segurança emocional, pontes entre passado e presente. Ao conversar brevemente com Thomas, percebeu que ele também tinha algo valioso a dizer. Queria apenas ser ouvido, não julgado por suas preferências ou forma de expressão. Afinal, como Edith bem sabia, o segredo para resolver qualquer conflito geracional não estava em tentar convencer um lado ou outro, mas em ouvir atentamente e encontrar pontos comuns que permitissem diálogo e entendimento. E naquela noite, esse diálogo seria mais do que necessário, seria vital. Assim, enquanto todos continuavam discutindo sobre onde poderiam estar as pérolas perdidas, Edith Carter começava uma investigação diferente. Para ela, o verdadeiro mistério daquela noite não era apenas o colar roubado, mas como restabelecer uma conexão sincera entre gerações, salvando não somente o Natal daquele ano, mas também a essência que fazia de Greendale uma comunidade única. Enquanto a neve acumulava-se silenciosamente sobre Greendale naquela noite de Natal, uma sensação desconcertante começava a envolver os moradores. Edith Carter, atenta como sempre, percebeu nitidamente que o roubo do colar não era simplesmente um crime casual. Tratava-se, na verdade, de um elaborado plano, um engano sofisticado, que explorava cuidadosamente a ingenuidade e a confiança dos habitantes da vila. Mas o que exatamente define o engano? De maneira simples, a manipulação envolve ocultar informações ou apresentar falsas verdades com a finalidade de controlar ou influenciar outras pessoas. Essa prática pode ocorrer por diversos motivos, desde a simples proteção emocional até estratégias deliberadas para alcançar objetivos mal intencionados. Edith entendia bem que o caso que agora abalava a comunidade enquadrava-se perfeitamente nesta última categoria.
Enquanto refletia sobre a situação delicada, Edith recordou um episódio ocorrido na vila no início dos anos 60. Na época, Greendale ainda vivia de forma quase isolada, longe das grandes transformações sociais do pós-guerra. Porém, naquele ano chegou ao vilarejo um jovem casal aparentemente encantador, os Harpers, que se integraram rapidamente, conquistando a confiança de todos com gentileza e carisma. Contudo, não demorou até que fosse descoberto um plano bem elaborado por eles para desviar fundos arrecadados para uma causa beneficente. Aquilo causou profunda decepção entre os moradores e deixou uma marca dolorosa na memória coletiva, alertando a vila para os perigos ocultos na simpatia exagerada e na confiança fácil. Agora, décadas depois, Edith via paralelos inquietantes entre aquela situação e os acontecimentos envolvendo Charles e Lydia Montgomery. Desde o início, eles exibiam um comportamento quase teatral, exagerando na simpatia, nos sorrisos e nos elogios à vila e seus habitantes. Cada palavra dita pelo casal parecia cuidadosamente escolhida, cada gesto planejado, como se interpretassem papéis previamente ensaiados. Não era espontâneo nem natural. Havia uma artificialidade sutil, porém perceptível, para quem estivesse atento. A estratégia adotada pelos Montgomery baseava-se em algo muito comum em esquemas de manipulação: a criação de uma falsa sensação de familiaridade e segurança. Essa técnica consiste em estabelecer rapidamente conexões emocionais com as vítimas, aproveitando-se do desejo humano natural por pertencimento e validação social. Quanto mais confortável alguém se sente na presença de desconhecidos, menos vigilante estará. Assim, a vítima torna-se vulnerável, confiando cegamente e permitindo-se ser manipulada sem perceber. Edith notou claramente que a técnica dos Montgomery era exatamente essa. Desde o momento em que chegaram à casa de Eleanor Brown, eles haviam demonstrado um interesse exagerado por cada convidado, ouvindo suas histórias pessoais, concordando entusiasticamente e compartilhando experiências pessoais que rapidamente criavam um falso senso de intimidade. Lydia Montgomery mencionou várias vezes, de maneira despretensiosa, que o colar de pérolas era herança de família, evocando empatia e respeito, além de curiosidade. Esse detalhe não fora acidental. Havia sido introduzido na conversa propositalmente, preparando o cenário para o evento posterior. Para aprofundar ainda mais o entendimento sobre manipulação, é fundamental compreender que ela geralmente ocorre em 3 etapas claras: identificação, criação de confiança e, por fim, execução da ação pretendida. No caso dos Montgomery, Edith percebeu claramente a existência dessas 3 etapas. Primeiro, o casal identificou uma comunidade tranquila, facilmente influenciável devido à sua hospitalidade natural e à baixa suspeita. Em seguida, construíram uma narrativa pessoal encantadora, gerando empatia e simpatia imediata. Finalmente, executaram o golpe no momento ideal, quando todos estariam relaxados e distraídos pela celebração natalina. Tudo isso exigia uma atenção meticulosa a detalhes, habilidades sociais aguçadas e nervos firmes. Um aspecto interessante da manipulação é que, ao contrário do que se imagina, ela raramente envolve violência explícita. Normalmente, é algo mais psicológico e sutil, aproveitando-se justamente da boa vontade e ingenuidade das pessoas. Era exatamente isso que tornava esse crime particularmente doloroso para os habitantes de Greendale. Não havia somente uma perda material, mas uma sensação profunda de traição emocional.
Afinal, nada abala mais profundamente a confiança do que descobrir que se acreditou em uma mentira cuidadosamente planejada. Edith lembrou-se novamente dos Harpers, os antigos golpistas que haviam passado pela vila anos antes. O impacto de suas ações havia durado anos, deixando marcas emocionais em várias famílias. Mas havia algo diferente agora. Ela estava determinada a impedir que a história se repetisse. A experiência passada ensinara-lhe uma lição valiosa. Manipulações bem-sucedidas dependem de que suas vítimas permaneçam cegas até o último instante. Porém, bastava que alguém estivesse atento, alguém como Edith, para interromper essa perigosa cadeia de eventos. Mas havia um elemento adicional que a preocupava: a colaboração necessária entre o casal e outra pessoa dentro daquela casa. Edith tinha certeza de que aquele roubo não teria sido possível sem ajuda interna, alguém familiarizado com a rotina da vila, com acesso fácil à casa de Eleanor. Isso elevava o nível do crime a algo ainda mais perturbador, pois indicava uma traição vinda de alguém que, aparentemente, fazia parte daquela comunidade. A descoberta do roubo intensificou imediatamente as suspeitas internas. Cada morador começou a questionar as intenções dos outros, e pequenas desconfianças transformaram-se rapidamente em acusações veladas. O plano dos Montgomery, intencional ou não, havia gerado exatamente o que precisavam: caos e confusão suficientes para desviar a atenção de si próprios. Ao observar a inquietação crescente entre os moradores, Edith percebeu que precisaria agir com cautela redobrada. Não bastava expor os responsáveis pelo roubo. Ela precisaria também revelar de forma inequívoca a mecânica psicológica da manipulação que haviam utilizado. Apenas assim poderia evitar que outros moradores, levados pela emoção, caíssem em armadilhas semelhantes no futuro. Naquela noite, ao observar discretamente as conversas e comportamentos, Edith compreendeu algo essencial. A melhor defesa contra manipulação e engano era a consciência clara de como esses processos funcionavam. Explicar isso aos habitantes seria difícil, mas necessário. Era vital que entendessem não apenas que tinham sido enganados, mas como haviam sido enganados. Ela precisava revelar o mecanismo da manipulação claramente, ajudando-os a reconhecer os sinais antes que fosse tarde demais novamente. Enquanto a investigação avançava, Edith manteve seus olhos fixos discretamente nos Montgomery, aguardando pacientemente pelo momento em que eles mesmos, talvez sem perceber, revelariam suas verdadeiras intenções. Porque em um jogo construído sobre falsidade e aparências, bastava um pequeno erro para que toda a trama cuidadosamente elaborada desmoronasse. E Edith sabia que mais cedo ou mais tarde esse erro inevitavelmente aconteceria. À medida que o mistério do desaparecimento das valiosas joias seguia sem solução naquela noite natalina em Greendale, Edith Carter refletia sobre outro aspecto crítico que começava a ganhar força silenciosamente naquela pequena comunidade. Os julgamentos precipitados e preconceitos sociais, frequentemente presentes em lugares onde a convivência íntima faz parte do cotidiano. A pequena vila, fundada no final do século XIX por famílias trabalhadoras vindas do norte europeu, tinha um passado profundamente ligado à solidariedade e igualdade social. Contudo, mesmo naquela época, pequenas diferenças econômicas e sociais criavam barreiras sutis entre os moradores. Edith, em sua longa trajetória, percebia claramente que essas diferenças
persistiam discretamente através das gerações. Na noite do desaparecimento do colar, um jovem jardineiro chamado Oliver, recém-contratado pela anfitriã Margaret Evans, rapidamente tornou-se alvo de suspeitas injustas. O rapaz havia chegado recentemente, vindo de uma vila vizinha, onde havia cumprido uma breve pena por pequenos furtos cometidos na adolescência. Apesar de seu empenho visível para recomeçar e levar uma vida honesta, muitas pessoas ainda olhavam para ele com desconfiança, prontas para apontá-lo como culpado diante de qualquer irregularidade que surgisse. Mas, por que, exatamente, os preconceitos sociais surgem tão rapidamente em situações assim? O preconceito nada mais é do que um julgamento preconcebido e geralmente negativo que direciona críticas ou suspeitas sobre indivíduos ou grupos específicos. Edith compreendia com clareza que essa atitude prejudicial se manifesta frequentemente devido à falta de compreensão real sobre a vida e os desafios enfrentados pelas pessoas julgadas. No caso específico de Oliver, seu passado turbulento representava uma vulnerabilidade fácil de explorar. O rapaz, com roupas simples e modos reservados, oferecia uma oportunidade ideal para aqueles que desejavam uma explicação rápida e superficial para o ocorrido. Afinal, culpar alguém com histórico conhecido de pequenos delitos parecia uma solução fácil e rápida para restaurar a ordem aparente, mesmo que à custa de uma grande injustiça. A idosa Edith, porém, sabia melhor do que ninguém que esses preconceitos não se limitavam somente a questões econômicas ou históricas. Em Greendale, a aparência, o comportamento ou mesmo a origem geográfica poderiam desencadear pequenas exclusões sociais que passavam despercebidas para muitos, mas que, acumuladas ao longo do tempo, podiam gerar grandes injustiças. Afinal, preconceito não é sempre explícito. Muitas vezes é silencioso, disfarçado de polidez educada, revelado apenas por pequenos gestos, olhares ou comentários aparentemente inocentes. Isso ficou evidente na reação da comunidade após o incidente. Oliver, que no início da festa havia sido recebido com simpatia moderada, logo tornou-se invisível para muitos convidados. Poucos lhe dirigiam a palavra e, quando o faziam, havia um tom de desconfiança ou mesmo hostilidade velada em suas vozes. O rapaz sentia-se claramente desconfortável, isolado em um canto da sala, com os olhos baixos, ciente de que sua simples presença incomodava. O mistério está quase resolvido. Mas você já tem um palpite sobre o desfecho? Comente sua teoria antes da revelação final. Se gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais investigações. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Agora, vamos às últimas descobertas deste caso. Edith não pôde deixar de lembrar de outro episódio semelhante ocorrido no verão de 1988. Naquela ocasião, um jovem estrangeiro chamado Lucas havia chegado à vila em busca de trabalho temporário. Por não dominar bem o idioma local, foi imediatamente tratado com suspeita. Pouco tempo depois, quando um pequeno valor em dinheiro desapareceu de uma das casas da vila, a maioria das acusações recaiu injustamente sobre Lucas. Somente após uma investigação profunda, descobriu-se que o responsável era, na verdade, um membro respeitado da comunidade. Mas, infelizmente, o rapaz havia partido da vila antes mesmo que pudesse provar sua inocência, deixando um sentimento de culpa e vergonha entre os moradores. Esse episódio do passado, guardado com amargura na memória de Edith,
refletia claramente como preconceitos sociais não apenas dividem, mas também machucam profundamente comunidades pequenas. Ela compreendia que o mesmo padrão estava se repetindo agora com Oliver, e isso a preocupava profundamente. Em meio à crescente tensão, Edith decidiu então agir discretamente. Aproximou-se gentilmente do rapaz durante um momento de pausa e perguntou com suavidade sobre sua história. Oliver, inicialmente desconfiado, acabou revelando lentamente que havia vindo para Greendale buscando paz e oportunidade após anos difíceis. Ele mencionou com emoção genuína que não suportaria perder novamente a confiança das pessoas, especialmente quando finalmente havia encontrado um lugar que parecia acolhedor o suficiente para recomeçar. Ao ouvi-lo atentamente, Edith percebeu que o jovem estava sendo julgado muito mais pelo seu passado do que por suas ações atuais. Ali estava alguém que havia cometido erros, mas agora batalhava diariamente para superá-los. O fato de ter cumprido sua dívida com a sociedade deveria bastar para que fosse tratado com igualdade. Porém, não era essa a realidade naquele momento. Nesse contexto, Edith entendeu que havia uma lição importante que precisava ser relembrada por Greendale. A vila era um lugar que se orgulhava de suas raízes acolhedoras, mas precisava urgentemente refletir sobre como lidar com as diferenças e o passado das pessoas. A comunidade precisava reaprender a ver além das aparências ou erros anteriores e julgar com justiça e compreensão características que um dia haviam sido sua marca registrada. Mas como Edith poderia conscientizar os moradores sobre isso sem criar ainda mais conflitos? Ela sabia que teria que ser sutil, porém incisiva, apresentando fatos que ajudassem a romper aquele círculo de julgamento sem fundamento. Para isso, ela precisaria reunir evidências claras de que Oliver estava sendo acusado injustamente. Ao mesmo tempo, Edith notou que as suspeitas sobre Oliver estavam convenientemente afastando as atenções dos verdadeiros responsáveis pelo crime. Compreendeu então que alguém estava deliberadamente aproveitando-se desse preconceito social para manipular os moradores e garantir sua própria segurança. O colar havia desaparecido e agora a reputação de um inocente estava sendo usada como distração para ocultar o verdadeiro culpado. Edith Carter soube que precisaria agir com rapidez e firmeza para impedir que Oliver fosse vítima daquela injustiça. A solução não seria apenas descobrir quem roubara as joias, mas também libertar a vila de preconceitos antigos, mostrando aos moradores que confiar e acolher com honestidade era mais valioso do que qualquer joia preciosa. Naquela noite, Edith fez uma promessa silenciosa. Não permitiria que o passado se repetisse. Não enquanto ela estivesse lá, observando e compreendendo profundamente os corações e as mentes da pequena vila de Greendale. Enquanto a vila de Greendale continuava agitada pelo furto do colar, uma questão muito mais profunda começava a surgir lentamente: a busca pela redenção e justiça verdadeira. Edith Carter refletia intensamente sobre esses conceitos, que muitas vezes eram esquecidos em meio às aparências e julgamentos apressados. Afinal, a justiça, na sua essência, deveria restaurar não apenas o equilíbrio material, mas também emocional e social da comunidade. O conceito de redenção envolve o reconhecimento sincero dos próprios erros e a tentativa genuína de repará-los. É um processo profundamente humano que Edith já testemunhara diversas vezes ao longo de sua vida. Ela entendia que cada pessoa carregava consigo uma história repleta de falhas, arrependimentos
e oportunidades perdidas. Mas a redenção oferece a possibilidade de transformação pessoal, algo crucial não apenas para quem busca perdão, mas também para a comunidade que oferece essa segunda chance. Edith relembrou um exemplo marcante ocorrido na vila em 1995. Naquela época, uma moradora chamada Clara, até então respeitada na comunidade, cometeu um deslize grave envolvendo dinheiro da igreja local. Após um período difícil de julgamento público, Clara tomou coragem, admitiu sua culpa publicamente e, com esforços visíveis, devolveu cada centavo desviado. Essa atitude corajosa permitiu que Clara fosse novamente aceita entre seus vizinhos, não só restaurando a confiança, mas fortalecendo os laços comunitários ao demonstrar que a verdadeira justiça passava também pelo arrependimento sincero e pela reparação efetiva. Agora, novamente, Greendale enfrentava uma situação semelhante. O jovem Oliver, injustamente acusado de roubar as valiosas joias, aguardava apreensivo a definição de seu destino. Edith, no entanto, acreditava firmemente em sua inocência e estava decidida a garantir que a justiça prevalecesse não apenas como um ato formal de punição, mas como restauração da verdade e da dignidade pessoal. A ideia tradicional de justiça muitas vezes está associada apenas à punição do culpado, negligenciando seu papel na recuperação emocional e social das vítimas e até dos acusados injustamente. Edith sabia que a justiça genuína deveria incluir um elemento restaurador, permitindo às pessoas envolvidas compreenderem profundamente os motivos e consequências dos atos cometidos. E, naquele caso específico, a justiça deveria ir além da recuperação material das joias. Tratava-se também de resgatar a reputação e a dignidade de Oliver, demonstrando publicamente sua inocência. Isso, para Edith, significava um retorno ao equilíbrio emocional e moral necessário à comunidade. Por essa razão, a senhora idosa começou a coletar informações discretamente, decidida a encontrar evidências sólidas que não apenas revelassem o verdadeiro culpado, mas que também ajudassem a comunidade a entender melhor o valor da verdadeira justiça. Em sua busca silenciosa por provas concretas, Edith encontrou algo inesperado. Durante uma breve conversa com Lydia Montgomery, percebeu sinais sutis de remorso disfarçado sob a fachada elegante da mulher. Lydia, até então vista como uma das principais suspeitas, parecia, na verdade, uma pessoa profundamente conflituosa, lutando internamente contra algo que claramente a incomodava. Com empatia genuína, Edith decidiu oferecer-lhe uma oportunidade de redenção. Conversou gentilmente com Lydia sobre a importância de reconhecer os próprios erros, ressaltando que todos mereciam uma segunda chance se houvesse arrependimento verdadeiro e disposição para reparar os danos causados. Surpreendentemente, Lydia deixou escapar discretamente que a situação tinha fugido do controle, dando a entender que não havia planejado causar tanto sofrimento emocional aos moradores da vila. A partir dessa conversa, Edith compreendeu um aspecto fundamental da redenção. Ela é frequentemente um ato de coragem silenciosa e profunda, vulnerabilidade emocional. Quem busca redenção precisa encarar verdades dolorosas sobre si mesmo e aceitar as consequências sociais e pessoais dessa exposição. Lydia Montgomery estava claramente no início desse caminho delicado, entre negar seus atos ou assumir a responsabilidade plena pelas consequências geradas por eles. Percebendo essa oportunidade, Edith sugeriu que Lydia contasse abertamente a verdade,
explicando suas motivações e arrependimento. A mulher, embora hesitante, percebeu que essa poderia ser sua única chance de recuperar sua dignidade pessoal e restabelecer a paz interior. Lídia, após um momento de reflexão profunda, concordou em confessar sua participação no crime diante dos demais convidados. A confissão de Lídia trouxe um sentimento imediato de alívio e surpresa à comunidade reunida naquela noite. Ao revelar detalhadamente o que havia acontecido, explicando inclusive que Oliver era completamente inocente, Lídia abriu espaço para que a justiça verdadeira fosse aplicada. Edith, observando atentamente, viu naquele ato não apenas uma confissão, mas também um exemplo poderoso do que significava redenção real. Assumir os próprios erros, aceitar as consequências e buscar ativamente reparar os danos causados. Rapidamente, os moradores compreenderam a injustiça cometida contra Oliver e o acolheram novamente, oferecendo-lhe palavras sinceras de desculpas. A justiça estava sendo feita não apenas pela revelação dos verdadeiros culpados, mas principalmente pela restauração emocional daquele jovem que havia sido erroneamente acusado. Oliver, emocionado e grato, percebeu que estava sendo novamente aceito em Greendale, talvez até com mais carinho e empatia do que antes do ocorrido. Com essa revelação, a vila inteira começou também a refletir sobre o significado profundo da justiça restauradora. Não bastava apenas punir ou excluir quem havia cometido erros. Era essencial compreender, perdoar e criar oportunidades concretas de reparação e recomeço. Essa atitude coletiva fortalecia não apenas as relações entre os moradores, mas também restabelecia um senso de comunidade mais profundo e autêntico. Edith Carter, ao testemunhar tudo isso, percebeu que sua intervenção não apenas havia ajudado a solucionar o mistério das joias desaparecidas. Seu papel havia sido ainda mais importante: demonstrar na prática que a redenção e a justiça verdadeiras dependem de coragem, sinceridade e compaixão genuína. Assim, naquela noite natalina em Greendale, algo extraordinário acontecia silenciosamente entre os moradores. Não era somente o retorno das joias que os unia novamente, mas principalmente o entendimento coletivo de que a justiça verdadeira era aquela que redimia e restaurava a dignidade humana, algo que jamais poderia ser medido em valores materiais. Quando os moradores de Greendale finalmente descobriram a verdade sobre o furto do colar naquela noite de Natal, algo muito mais valioso foi recuperado além das joias: a confiança genuína, essência real daquela comunidade. Após tantas revelações e confrontos, Edith Carter refletia profundamente sobre as complexidades que tinham sido reveladas naquele episódio perturbador. Ela havia percebido claramente que o verdadeiro valor daquela noite não estava no colar recuperado, mas na restauração da confiança perdida entre as pessoas que ali viviam. A noite avançava lentamente, trazendo consigo uma sensação de calma após a tempestade emocional que havia abalado os moradores. Cada um retornava às suas casas com sentimentos mistos de alívio e reflexão. Para alguns, aquela experiência havia trazido lições amargas, porém necessárias. Para outros, representava uma oportunidade valiosa de transformação pessoal, compreensão e crescimento emocional. Edith permaneceu na casa de Margaret Evans um pouco mais, refletindo calmamente diante da lareira. Ao seu lado, Oliver, o jovem jardineiro que havia sido vítima de julgamentos precipitados, estava sentado silenciosamente,
olhando fixamente para as brasas ardentes. Embora estivesse aliviado pela comprovação de sua inocência, era visível que carregava ainda o peso emocional das acusações injustas. A idosa, percebendo sua inquietação, decidiu iniciar uma conversa reconfortante, destacando que ele havia demonstrado força e dignidade durante toda aquela situação difícil. Edith sabia, através de suas inúmeras experiências de vida, que a conclusão de eventos dolorosos raramente ocorre de forma instantânea. A justiça pode trazer alívio, mas a cura emocional leva tempo. Era exatamente isso que ela agora via nos olhos de Oliver. Ele estava livre das acusações, mas ainda sentia o peso da injustiça que enfrentara. Sua verdadeira recuperação dependeria do apoio contínuo da comunidade, algo que Edith sabia que precisava incentivar ativamente. Foi então que Edith começou a conversar suavemente com Oliver sobre a importância da resiliência emocional, conceito que define a capacidade humana de recuperar-se após experiências difíceis, resistindo ao impulso de amargura ou ressentimento. A verdadeira justiça, segundo ela explicou ao rapaz com palavras cuidadosas, nunca deveria se limitar apenas à punição do culpado. Justiça completa significa permitir que a vítima recupere sua dignidade e reencontre seu espaço legítimo na comunidade. Essa conversa com Oliver refletia uma lição valiosa aprendida por Edith em sua juventude. Muitos anos atrás, no final dos anos 50, ela presenciara um caso semelhante naquela mesma vila, envolvendo um amigo próximo injustamente acusado de roubar dinheiro arrecadado para ajudar famílias necessitadas durante uma campanha beneficente. Após a comprovação de sua inocência, o rapaz jamais conseguiu recuperar plenamente seu lugar entre os moradores devido à falta de acolhimento sincero da comunidade. Aquela falha havia marcado profundamente Edith e agora, décadas depois, ela se dedicava para garantir que a mesma história não se repetisse com Oliver. À medida que outros moradores se aproximavam lentamente da lareira para aquecer-se do frio da madrugada natalina, Edith compartilhava delicadamente suas percepções sobre tudo o que havia ocorrido. Cada pessoa parecia entender agora, com maior clareza, o impacto de suas próprias ações e julgamentos apressados. Um sentimento genuíno de arrependimento surgia discretamente em suas expressões. Essa era uma consequência natural do processo de reflexão e amadurecimento coletivo após uma crise como aquela. Nesse contexto, outro ponto essencial emergia claramente: a percepção de que aparências enganadoras e preconceitos silenciosos prejudicam não apenas aqueles diretamente afetados, mas também corroem silenciosamente o tecido social de uma comunidade inteira. Greendale havia sentido isso com clareza absoluta naquela noite. Edith entendia com sabedoria adquirida ao longo da vida que reconhecer esse problema era o primeiro passo necessário para uma mudança real. Por isso, mais tarde, diante de todos os presentes, Edith fez uma declaração simples, porém impactante. Com voz firme e acolhedora, mencionou que aquela noite deveria ser mais do que um momento de revelações desagradáveis, deveria marcar o início de uma nova compreensão sobre como as relações humanas deveriam ser cultivadas, valorizando sempre o respeito mútuo e a sinceridade emocional acima de tudo. Ela destacou que só assim a verdadeira essência daquela vila poderia ser preservada, não pelo apego cego às tradições antigas, mas pela capacidade renovada de valorizar uns aos outros genuinamente.
Sua fala teve efeito imediato nos moradores que agora, reunidos diante do fogo acolhedor, começavam a conversar abertamente uns com os outros sobre os eventos da noite. Diálogos sinceros começaram a brotar naturalmente, sem defesas ou reservas anteriores, proporcionando o início de uma verdadeira reconciliação social. Era exatamente essa a verdadeira essência da justiça que Edith tanto havia buscado naquela noite complicada. Não apenas restituir bens materiais, mas restaurar a integridade emocional e social daquela pequena vila. Enquanto os primeiros raios da manhã de Natal começavam a iluminar timidamente as janelas da casa, um sentimento renovado de esperança tomava conta do ambiente. Edith observou aquele cenário com uma satisfação profunda e silenciosa, percebendo que havia cumprido plenamente sua missão pessoal. Greendale não estava apenas voltando ao seu equilíbrio habitual, mas estava emergindo mais forte e consciente após enfrentar seus próprios conflitos internos. Por fim, antes de partir, Edith Carter dirigiu-se novamente a Oliver e falou suavemente, olhando-o nos olhos. Lembre-se sempre de que você não foi apenas vítima de injustiças. Hoje você também tornou-se símbolo vivo do que acontece quando uma comunidade escolhe corrigir seus erros com verdadeira empatia e humanidade. Oliver sorriu discretamente e Edith percebeu naquele instante que ele havia compreendido plenamente a profundidade daquela mensagem. Não havia mais desconfiança em seu olhar, apenas uma gratidão sincera e profunda. Ao sair da casa naquela noite gelada de Natal, Edith refletiu silenciosamente sobre tudo o que aprendera durante aquelas horas turbulentas. Finalmente entendeu que justiça e redenção não eram apenas palavras bonitas, mas valores fundamentais que podiam transformar uma comunidade inteira. Afinal, quando se olha além das aparências e preconceitos, descobrimos o verdadeiro significado da humanidade, uma contínua busca pelo equilíbrio, compreensão e respeito. E essa, pensou Edith com um sorriso discreto, era a verdadeira essência do Natal, capaz de revelar e curar feridas que ninguém antes sabia que existiam. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue desvendando mistérios incríveis. Nos vemos na próxima investigação.